E quando você dança jongo, pisa na nação, pisa na nação. E quando você dança jongo, pisa na nação, pisa na nação. E vai firmando essa pisada, pisa na nação, pisa na nação. E vai firmando essa pisada, pisa na nação, pisa na nação. E quando você... A ideia do Cultura Viva nasceu em 2004. Nasceu de um insucesso. Inicialmente, quando o presidente Lula assumiu, ele tinha um desejo para a criação de espaços culturais nas periferias. E em 2003, a solução encontrada pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura, já com o Gilberto Gil, foi a da construção de uns pequenos centros culturais pré-moldados. Era uma estrutura metálica com espaço cultural e o nome que ele levava era de BACs, Bases de Apoio à Cultura. Isso acabou não dando muito certo. E percebeu-se que o custo desse investimento ele seria muito alto para o retorno esperado, né? Então seriam milhões de reais somente para financiar o projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico teria um problema sério de ser padronizado para Manaus e para Porto Alegre, para não ter as características arquitetônicas adequadas ao ambiente do Cerrado e da favela e do sertão, enfim, teria série de problemas, né? Ao fim, né, analisando a planilha, eles viram que a partir do momento que eles colocassem computadores dentro, teriam que colocar segurança para que esses equipamentos não fossem roubados, e somente a conta de segurança privada para ficar ali tomando conta do equipamento, ele ficaria em torno de 60 mil reais anos, isso há mais de 10 anos atrás. Então percebeu-se que 60 mil reais anos na mão de um grupo de capoeira ou na mão de um grupo que já faz um trabalho, é uma fortuna. Ele potencializa o que já existe, ele pode ser multiplicado por muitas vezes, né, e teria um resultado muito mais efetivo. E a partir dessa análise de custo, né, brilhou a ideia de mudar. Essa ideia de uma política muito mais horizontal, partindo de experiências e iniciativas culturais que já existem no país, né, mudando um pouco o conceito da política cultural, né, porque se tinha muita ideia de você induzir a política cultural, você criar centros culturais. Era essa a visão geralmente do administrador público, quando se pensava em cultura, o que já era um avanço, mas era a Secretaria de Cultura criar centros de cultura pela cidade, pela periferia, né, levar a cultura para esses locais. Esse era um pouco o conceito. O Célio, quando assume o Ministério da Cultura junto com o Gilberto Gil, esse conceito é quebrado e você parte da visão de que já há inúmeras iniciativas e manifestações populares e culturais muito importantes no país, uma diversidade cultural enorme, uma riqueza enorme, e na verdade o Estado deveria fomentar, apoiar, dar visibilidade e não intervir, né? Então, tanto foge da ideia da intervenção estatal, como também foge de uma ideia ainda pior, que é a ideia da ausência do Estado, né? Do mercado ditando as normas. Quando eu cheguei, eu assumi, eu vi aquela proposta da construção física, não concordava com ela, até porque eu já tinha ocupado um cargo de secretário de Cultura em Campinas, uns 12, 15 anos antes, no início dos anos 90, e tinha tido uma outra experiência, né, que foi fundamentalmente a partir da potencialização daquilo que já existe, por vezes uma biblioteca comunitária, feita numa garagem, um espaço de artistas de rua que fazem ali o seu trabalho, ou uma ação socioeducativa numa favela, num bairro comunitário, e com isso deu para difundir uma experiência que eu pude sistematizar depois com uma proposta do ponto de cultura e da cultura viva. Cultura viva, então, é isso, é a cultura feita dentro de contextos,
A cultura feita pela gente, a cultura que não é estandartizada, não é uma mercadoria. E ponto de cultura é a potência, a capacidade de agir, de transformar, a criatividade das pessoas, que todos têm, mas que é muito reprimida ao longo, não só aqui no Brasil, no mundo, né? Porque sempre se inverte, sempre se trabalha a política pública a partir da ótica da carência, da falta, e não da potência, daquilo que cada um tem de bom e que pode realmente usar o que as pessoas têm de melhor. Foi com isso que nós difundimos aí a ideia do ponto, que consiste em repassar um recurso para entidades culturais que já desenvolvem os seus trabalhos, mas não ficar só nisso, também tem toda uma articulação em rede, um conjunto de ações que promove um processo de desenvolvimento grande aí. Eu soltei o meu pombo correio, meu pombo correio avoou, mandei ele lá na Angola, até hoje ele não voltou. Eu soltei o meu pombo correio, meu correio avoou, mandei ele lá pôde perceber depois é que você abandona a ideia de que é o Estado que vai fazer, né, o Estado que vai construir, o Estado vai dar oficinas, o Estado vai ter um equipamento lá, porque o Estado, como produtor de cultura, como produtor de atividade, de identidade cultural, né, sai-se dessa concepção para uma concepção em que a sociedade é produtora de conteúdo, porque isso está intimamente ligado com a reprodução, né, da identidade de um povo, né? Então, a partir do momento em que se fortalece quem já faz, e não o Estado com pessoas concursadas, que vai fazer um concurso para contratar, e o Estado que vai ter a curadoria, né? Isso muda radicalmente. Né? Eu não sei se já tinham essa ideia desde o início, mas a efetividade do programa permitiu essa mudança total, né? Virar de ponta cabeça a política pública de cultura no Brasil. Ela foi um programa de muito sucesso e que teve uma história importante de se conhecer do ponto de vista administrativo, porque os desafios colocados para colocar em prática implicam numa necessidade de repensar o Estado, de repensar os instrumentos de gestão pública, né? Porque a gente tem como a espinha dorsal de todas as contratações a Lei 8666, né, e suas alterações, que trata tudo a partir da lógica da licitação, da compra de serviços. E quando a gente está falando em apoiar a sociedade civil, a gente não está falando na compra de serviços, mas de reconhecimento de atividades, de ações já existentes, legitimadas pela prática social. Então é um processo muito distinto de você ver melhor preço, melhor técnica, é algo muito diferente. Essa experiência em grande escala na cultura, também no meio ambiente, porque eu não sei dizer em detalhes, mas teve várias experiências de as próprias comunidades que viviam dentro de unidades de conservação recebendo recursos para fazer o manejo e a fiscalização de unidades de conservação. Então foi algo feito com grande intensidade também na área do meio ambiente e depois em outras políticas, né? Por exemplo, na saúde, que o Brasil teve um grande sucesso na prevenção à AIDS, porque justamente também por esse mecanismo, né? Por edital público selecionavam grupos para fazer a campanha de prevenção. Então era uma ONG que fazia trabalho
com travestis que ia fazer uma campanha de prevenção às DST entre os travestis. Era a associação das prostitutas de alguma cidade que acessava recursos para fazer uma campanha de prevenção às DSTs dentro daquele território em que ela já atuava. Então isso promovia um ganho de linguagem, um ganho de empatia, de efetividade da mensagem, né? Então essa foi é importante a gente falar sobre isso, porque tem muito ataque de que foi dado dinheiro para os petistas, para os partidários do Lula, e não é nada disso. Se tem algum desvio tem que ser investigado, isso não tem dúvida, mas foi uma fase das políticas públicas no Brasil que cresceu muito e que é importantíssimo para a gente pensar tanto na efetividade, economicidade, quanto também no fortalecimento dos agentes sociais que constroem aquela mudança social desejada pela política pública, né? Então essa ideia foi muito interessante. Dessa experiência, o que ficou? Muita coisa boa. Mas tem um ponto que entrou em choque, que é como esses grupos culturais, que são muito criativos, muito originais, muito sérios, acessam recursos públicos dentro das diversas amarras e burocracias que o Estado tem. Algumas dessas amarras sobre o argumento da transparência, de impedir desvio de recursos públicos, e outras amarras e barreiras por conta realmente de você evitar que os grupos menos favorecidos acessem os recursos do Estado, né? Então, tem essas duas lógicas, mas o fato é que você tem uma barreira muito grande. E o que acabou acontecendo nessa experiência dos pontos de cultura? Muitas dessas iniciativas firmaram convênios com o Estado, e esses convênios são compostos de diversas regras que esses grupos culturais não tinham estrutura burocrática para enfrentar isso. Nem tem vocação para isso, né? Então tem um monte de grupo cultural super sério, honesto, tudo que ficou com prestação de contas em aberto, que tem problemas até hoje em tribunais de conta. Por quê? Porque recebeu o recurso público e não teve o aparato que um município, por exemplo, tem, e muitas vezes mesmo esse município não consegue corresponder às exigências, mas imagine um grupo de Folia de Reis, um grupo de determinada manifestação cultural no interior do país, né? E aí a gente começou a ter uma série de problemas. Primeiro, porque a portaria, a regra saiu com o jogo já andando, né? Então só isso já criou uma dificuldade muito grande, principalmente para os grupos de cultura popular e que tinham organizações mais informais. Porque a gente pega assim, né? Tem exemplos o programa de pontos de cultura tem exemplos assim radicais, né? Então, por exemplo, de diversas aldeias indígenas do norte do Brasil que focaram na produção audiovisual. E que aí, assim, é maravilhoso o resultado do trabalho, porque tem uma inovação de linguagem, né? Para quem estuda a questão da linguagem no audiovisual, é um material riquíssimo. Também o efeito dessa política pública na potencialização da voz desses atores sociais. Então, todo o caso de massacres e conflitos com os arrozeiros em Roraima foi denunciado por índios que tinham câmeras e que já dominavam a produção da linguagem audiovisual e que registraram esses conflitos, e que isso se tornou de conhecimento mundial na época.
Então a gente tinha grupos como esse de indígenas, ribeirinhos, gente de favela, senhores de congado, folia de reis, né, idosos. A gente tem grupos de teatro acadêmicos. Então alguns grupos dominavam todo o aspecto formal da prestação de contas. Agora outros viveram desde sempre na informalidade, né, em favela, em comunidade ribeirinha, que compra o óleo diesel de lata do cara que passa de barco ali, né, do barco balsa que passa ali. E não existe a nota fiscal, o orçamento com 3 propostas, não existe esse tipo de formalidade. Então a gente teve aí, no final de um ciclo, né, então a gente teve primeiro assim, as experiências pilotos, depois o crescimento das experiências através dos convênios com outros entes, e a gente teve na seguida, né, quando esses primeiros começaram a terminar o prazo de execução, a gente começou a ver no Brasil inteiro uma quantidade muito grande de inadimplência, né, de pessoas declaradas inadimplentes porque não tinham prestado conta. E a experiência, né, os relatos do acompanhamento de todos, né, é de que a imensa maioria executou plano de trabalho, realizou atividades, né, isso foi objeto de muitos seminários de gestores em Brasília, né, para entenderem o que aconteceu. Então, para os gestores de todos os estados, municípios e do Ministério, né, então a percepção dos gestores é que o objeto foi realizado e que as pessoas fizeram o trabalho ao qual se propuseram, que era o trabalho da vida inteira deles. Mas o problema estava na documentação, né? Nota fiscal, não servia o recibo feito à mão, dessas notas fiscais e de recibos, né, de educador social, do mestre de capoeira, do professor de teatro, né? As pessoas davam recibos e depois voltava isso, porque tinha que recolher 20% de INSS, não sei quantos por cento de ISS-QN. Então vários desses foram declarados inadimplentes. Isso virou um problema em grande escala, né? Até em um encontro de gestores, né, foi dito que naquela etapa a conclusão é que a gente escolheu os melhores e os colocou na cadeia, porque foi isso que aconteceu, né? A gente selecionou as experiências mais representativas de polos de convergência e reprodução cultural, de produção e reprodução cultural, de fomento, onde acontece mesmo a reprodução da identidade de um povo, né? Após essa percepção de que a legislação não estava adequada a essa nova prática de política pública, a gente teve um período grande em que esse programa ficou meio que parado, isso gerou um grande problema, e iniciou-se um grande movimento social e dos gestores do Ministério da Cultura para a mudança da legislação. Então foi um processo aí grande de tentativa de formulação de uma legislação adequada. Nisso entraram diversos setores, porque isso afetava atividades feitas pela Caritas, pelas pastorais, que também tinham um problema de acompanhamento de desnutrição infantil, enfim, um movimento nacional para que fosse alterado. E disso resultou 2 novas leis que foram sancionadas já no fim do governo Dilma, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e junto também saiu a Lei Cultura Viva, que estabelece novos parâmetros para repasse de recursos para o terceiro setor e, em especial, uma lei especial sobre o caso dos repasses para a cultura. Então isso acabou gerando uma alteração na estrutura de organização do Estado, uma nova forma de entender, né? Então acho que isso é importante mencionar, porque é uma política que, como dito no começo, com o exemplo do contrato de segurança privada, ela é muito mais econômica, ela é eficiente, porque com um recurso que seria só um ínfimo detalhe de uma estrutura gigantesca, se fortalece a sociedade civil, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto.
E aí essa história da política pública acabou gerando uma mudança na própria estrutura do Estado. Agora, o que eu acho que é importante a gente também fazer uma reflexão é que isso foi um ciclo de cerca de 10 anos, né, que a gente viveu. A gente está agora com um horizonte muito distinto, a gente está num período de que provavelmente, né, as coisas estão caminhando, as forças majoritárias têm trabalhado para implantar um modelo neoliberal novamente, uma agenda neoliberal no Brasil, e isso aponta para escassez de recursos no campo das políticas sociais. Então eu acho que a gente deve olhar para essa experiência da Lei Cultura Viva como algo dinamizador, que trouxe novas possibilidades, que inclusive é algo que pode ser expandido, né? Falei aqui brevemente das questões de prevenção de DST, de políticas de meio ambiente, mas a gente, para ter continuidade disso, a gente vai ter que fazer luta, esbarrar em questões muito graves colocadas, por exemplo, com a PEC, que limita os investimentos públicos, né? E que isso significa, na prática, a cada ano ir achatando mais ainda os investimentos públicos, né? E com certeza as políticas sociais serão as últimas a serem contempladas ou cogitadas em receber investimentos públicos. Então eu acho que essa experiência que a gente teve aí, um ciclo de 10 anos, que mostrou alguns caminhos, mostrou alguns defeitos que a gente tem que superar, a gente tem que pensar em dar continuidade nesse tipo de política pública que fortalece a sociedade civil. Acho que esse é o principal eixo, é a principal característica que a gente tem que pensar como a experiência positiva, né? O cerne da experiência positiva. Mas para isso a gente vai ter que enfrentar questões como essa da agenda neoliberal que está colocada aí na pauta do Brasil. Nós chegamos a 3 mil pontos de cultura no final de 2009, começo de 2010, que foi quando eu saí do Ministério, né? Atendendo a 8 milhões de pessoas em 1.100 pontos de cultura. Com a mudança do governo, houve uma alteração de prioridade. Hoje a Cultura Viva não é uma prioridade no governo federal, nem no Ministério da Cultura. E nem a relação com os pontos, porque ela estava muito fincada, não somente na transferência de recursos, mas nesse processo de desenvolvimento a partir da articulação em rede e do encantamento. Na construção de uma outra narrativa, de baixo para cima, que valorizou o saber popular, dos pajés, das rezadeiras, dos grupos de jovens nas periferias e tudo mais. O problema fica na prestação de contas. E normalmente o pessoal até tem acesso ao recurso, mas depois tem a dificuldade na prestação de contas. E aí sim entra no sentido de que a gente deveria mudar. A prestação de contas de projetos culturais, sobretudo esses comunitários, ela não pode ser regida pela lei de licitações, que é a 8666, que rege desde um contrato de bilhões de reais com uma construtora, com um corpo de dezenas, centenas de assessores, advogados, economistas, e rege uma entidade comunitária no meio de uma favela, uma biblioteca comunitária, uma comunidade indígena. Esse problema eu enfrentei com os 3 mil pontos de cultura, que a gente decidiu fazer lá na ponta. Então, eu cheguei a assinar convênio assim, com o cacique Aritana, lá de Xingu, ele morando no Xingu. Mas ele também queria isso, porque ele estava cansado de sempre ser intermediado. Vem alguém de bonzinho, fala, eu faço por você. E aí nunca chegar na ponta. Então é preciso também que
a sociedade assume esse papel de falar por ela mesma, né? A forma seria desenvolver uma prestação de contas a partir de resultados e não de procedimentos burocráticos. Porque às vezes também é um jogo falso que se faz dentro do Estado, dos governos. Às vezes um projeto tem toda a prestação de contas bem feitinha no papel, mas não chegou na ponta. Um outro que fez um trabalho tão bem feito na ponta não tem o domínio daquela prestação de contas burocrática. Então, o que interessa ao Estado? Saber se o projeto foi feito, se ele foi bem feito, se ele atendeu as pessoas. Tem alguém que falou, eu vou fazer um grupo de oficina de violinos, né, uma orquestra de violinos. Saber se os violinos foram comprados, se aquela garotada está tocando violino, se o professor vai regularmente na aula, né? E não como foi o dia a dia no procedimento de compra e de contratação. Então, essa mudança poderia ser feita. Que no caso do Cultura Viva, isso já estava no final do tempo que eu estava no Ministério, eu saí, fui fazer outras coisas, né? Mas a ideia que eu defendo seria um cartão em que a pessoa recebe o prêmio, né, o convênio, que não deveria ser convênio, deveria ser um contrato da entidade com o governo, e ela recebe um cartão e ela vai retirando o dinheiro dessa forma. O controle, o acompanhamento fica mais ágil e tudo mais. Então, são mecanismos que podem mudar, não é? Mas são passos também. Se a gente olhar há 10 anos atrás, praticamente, há 20 anos, quando eu fui secretário de Cultura em Campinas, era bem jovem, né? Nós experimentamos editais, isso em 90. Praticamente não existia no país edital. Fizemos aí uns $500 mil, 9 categorias, 70 prêmios, né? Veja, foi uma mudança total de mentalidade, porque antes não era assim. Em muitos lugares, em muitas cidadezinhas, ou cidades médias e até grandes, é a relação da troca do favor. E isso tem que mudar também. Então, esse é o caminho, né? É um processo, mas a gente olha no tempo, se avançou muito com esses editais. Houve também experiências, como, por exemplo, edital para povos indígenas, em que foram aceitos projetos pela palavra, pelo registro não formal, não no papel. Um indígena, numa determinada comunidade, ele dizia qual era a ideia dele, uma pessoa aí capacitada para isso recebia a ideia e o projeto era inscrito assim. Foi apenas uma brecha, uma primeira experiência, não dá para também fazer isso de uma forma geral, porque quem está no governo tem também suas limitações, até legais e tudo mais. Mas a gente, se quiser, pode começar a experimentar coisas assim. A gente tem muito uma ideia de participação a partir da ideia de pirâmide, né? De representação. Isso se estende para a política também. A gente deveria pensar, sair da ideia da pirâmide, né? Em que grupos elegem, subgrupos que elegem outros e tudo mais, e partir para uma outra geometria mais circular, né? E mais colaborativa. Colaborar é trabalhar junto, né? Então eu vi em algumas comunidades indígenas na Bolívia que para uma tomada de decisão, por exemplo, o Tipnis, que é um parque indígena que estão querendo cortar o parque, como se fosse o Parque Nacional de Xingu aqui, e fazer uma estrada no meio, até com uma empresa brasileira, a OAS, com financiamento do governo brasileiro, que é o BNDES. E os indígenas lá estão contra. O governo é a favor, até o presidente é índio, né, o Evo, mas os indígenas que vivem em Tipnis, a maioria deles, é contra. E são contra porque dizem que imagine cortar o Parque do Xingu com uma estrada. Também tem uma série de outras questões, mas o processo decisório deles é um processo em que eles se reúnem e eles só concluem quando eles chegam ao consenso. A gente é que acha que uma boa decisão democrática é da maioria sobre a minoria. Não é. É uma imposição também da maioria sobre a minoria e a gente reduz a possibilidade de conseguir encontrar pontos de convergência. E pontos de convergência é a busca de pontos em comum,
onde você vai estabelecendo consensos, a partir da ideia do consentir, do sentir junto, do abrir mão de algumas coisas em função do outro também. E aí estabelecer plataformas mais comuns. Eu penso que a gente deveria exercitar isso na relação entre Estado e sociedade. Com o ponto de cultura, nós iniciamos esse tipo de experiência, né? Mas ainda tem que cultivar muito, porque a experiência humana, ela é difícil, né? As pessoas estão mais acostumadas. Dá um problema? Vamos votar logo, né? Por quê? Porque não quer discutir muito. Vamos, pá, encerra. Não quer compreender o outro, não quer se colocar no lugar do outro. Então, esse tipo de procedimentos, né? Buscar consensos comuns, daí a política pública também, né? A busca da esfera pública e pontos de mediação na relação Estado-sociedade. Ponto de cultura é isso, é uma mediação dessa relação, é que poderiam ajudar na construção disso, né? Mas tem umas décadas ainda de exercício. Garrafa cheia, mano, os camaradas. Levanta o boi, mano, que tá deitado. Que cantou de madrugada, azulão cantou bonito, sabe a cantor.